السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciar com o Suratul Hadid. Al-Hadid foi traduzido como o ferro e foi assim denominado porque consta esta palavra neste capítulo. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. Consta este termo, Al-Hadid, neste capítulo. Quanto à sua classificação, o Imam Tahir ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, diz que não houve tanta divergência em nenhum capítulo do Corão como houve relativamente ao Suratul Hadid. Há uma tremenda divergência se é Maquia ou é Madaniya. Em outros capítulos existem certos que são unânimes, existem outros que existe ligeira divergência. Quanto ao Suratul Hadid, é uma divergência muito forte. E é por isso que eu coloquei Meca, Medina. Mas não pode ser as duas coisas. Ou é Maquia ou é Madaniya. E é composto por 29 versículos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Esses capítulos que iniciam com tasbih são conhecidos como Al-Musabbihat. Al-Musabbihat, Suratul Hadid, Suratul Hashr, Suratul Saf, Suratul Jumu'ah, Suratul Taghabun. Todos esses que iniciam com Sabbaha Lillah ou Yusabbihu Lillah. Já falamos várias vezes o significado de tasbih é distanciar Allah subhanahu wa ta'ala de todos os defeitos, tudo aquilo que não é digno para Allah subhanahu wa ta'ala. Distanciar filhos, esposa, parceiro, tudo aquilo que não é digno para o nosso Criador. A pureza de Allah contra todos os defeitos foi proclamada por tudo quanto existe nos céus e na terra, conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz no outro versículo: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Tudo que existe cá na terra faz este tasbih. A árvore, a pedra, a água. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mas nós não percebemos, não temos acesso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que tudo, وَإِن مِّن شَيْءٍ, tudo faz este tasbih, a pureza de Allah contra todos os defeitos. E já ponderaram que no ruku' Subhana Rabbiyal Azim, no sajda Subhana Rabbiyal A'la, a importância do tasbih. Tasbih, que significa dedicar a adoração
exclusiva a Allah subhanahu wa ta'ala. A pureza de Allah contra todos os defeitos foi proclamada por tudo quanto existe nos céus e na terra. Wa huwa al-Aziz, é o Todo-Poderoso, Al-Aziz, aquele que não pode ser dominado. Al-Hakim, o Prudentíssimo. Toda ordem que veio de Allah subhanahu wa ta'ala carrega uma prudência. Toda proibição carrega uma prudência. Por vezes percebemos e por outras não percebemos. Mas como crentes, devemos apenas acatar. Veio de Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, escutamos e obedecer a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. A Ele, Allah, pertence o reino dos céus e da terra. Tudo é pertença de Allah subhanahu wa ta'ala. O verdadeiro dono é Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador. Lahu mulku samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Existe falta nesta tradução. A Ele pertence o reino dos céus e da terra. Falta o quê? Yuhyi wa yumit. Dá vida e dá morte. Yuhyi wa yumit. Allah é que dá vida, Allah é que dá morte. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Foi Allah que criou a morte e criou também a vida. E ninguém tem esta competência. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura. A vida e a morte está somente nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que nós vemos que o maior rei morreu, os tiranos morreram, tinham tudo ao seu alcance, mas morreram, porque esta é uma qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata wa huwa ala kulli shay'in qadir. E Ele, Allah, sobre todas as coisas é capaz. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Nada pode dominar a Allah subhanahu wa ta'ala. Nada pode incapacitar a Allah subhanahu wa ta'ala. É dono, é rei. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah é capaz de tudo. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Essas qualidades indicam a supremacia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Atenção que o fato de ser primeiro não implica inexistência. Não implica inexistência. Allah sempre existiu. Al-Awwal, Ele é o primeiro. Como quem diz, eu fui o primeiro a criar isto ou aquilo. Indica supremacia. Que eu sou dono. Ele é o primeiro. Não existiu nada antes de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Akhir, e o último. Não existirá nada. Allah é o último. Todos perecerão. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Limanil mulku al-yawm. Quando destruir a todos,
O próprio anjo da morte também morrer, Allah perguntará: Limanil mulku al-yawm? De quem é o reino? Huwa al-awwalu wal-akhir. Allah é o primeiro e o último. Às vezes, quando você diz que eu sou o primeiro, ou eu fui o primeiro, quando tratas de uma criatura, o que os outros analisam? Ele foi o primeiro, mas terá um fim. Ou não? Ele foi o primeiro, mas terá um fim. Então aqui, ele é o primeiro e o último. Allah é o primeiro e o último. Al-Zahir wal-Batin. Al-Zahir, esses dois nomes foram interpretados pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Zahir falaysa fawqahu shay. O mais altíssimo, não há nada acima de Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Batin falaysa dunahu shay. E o mais próximo da realidade das coisas. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. E ele de todas as coisas é conhecedor. Consta que Umar radiyallahu anhu ardá perguntou a Ka'b radiyallahu anhu acerca deste versículo: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. E ele respondeu: علمه بالأول. O seu conhecimento em relação ao primeiro é igualíssimo ao seu conhecimento em relação ao último. Al-Zahir, o seu conhecimento em relação àquilo que está visível é igual àquilo que está oculto. Esta também é uma interpretação. Muitos traduziram como Al-Zahir wal-Batin, o visível, aquele que é visível através de seus argumentos, através da sua criação. Al-Batin, aquele que não pode ser visto cá na face da terra. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. E terminou: wa huwa bi kulli shay'in alim. E ele de todas as coisas é conhecedor. Al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin indica a supremacia de Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ele, Allah, foi quem criou os céus e a terra. Foi Allah que criou. Em 6 dias. Iniciou quando? Iniciou quando? Com a criação. Já falamos anteriormente. Domingo, Al-Ahad. E terminou? Sexta-feira. 6 dias. Esses 6 dias, ninguém sabe se cada um deles tinha 24 horas. No outro versículo, Allah diz: كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Um dia vosso perante Allah é equivalente a quantos? 1000 dias. كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Portanto, só Allah subhanahu wa ta'ala é que melhor conhece. Alguns traduziram como 6 etapas. Eu não acho correta esta tradução. Allah mencionou cá dias, ayyam, e no hadith vem a explicação de domingo a sexta-feira. Portanto, existe diferença entre etapa e dias. Existe sim diferença. Fi 6 ayyam, em 6 dias. ثم استوى على العرش. Em seguida estabeleceu-se no trono. Ar-Rahmanu
على العرش استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Ele bem conhece o que entra na terra e tudo quanto dela sai. O que entra na terra? O que entra na terra? A chuva, os corpos, somos enterrados. وما يخرج منها. E o que sai? As plantas, os minerais, os metais. وما ينزل من السماء. E o que desce? O que desce do céu? A chuva, rahma, adab. وما يعرج فيها. E tudo quanto a ele sobe. O que sobe? O Corão? Sobe. Outra opinião. As águas sobem? Almas, mashallah. É verdade. Uma boa interpretação. As boas ações são apresentadas a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. E está convosco onde quer que estejais. Falamos sobre isso no Suratul Mujadala. Ma yakunu min najwa ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. Em cima disso, ثم استوى على العرش. Portanto, não há como cá interpretar que Allah está presente conosco. E está convosco onde quer que estejais. E percebemos isso com o versículo, ou a parte, Wallahu bima ta'maluna basir. E Allah do que praticais é observador. Allah está onde está, mas tem acesso a tudo. Vê, escuta. Wa huwa alimun bidhati as-sudur. Wallahu bima ta'maluna basir. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Mais uma vez, a ele pertence o reino dos céus e da terra. وإلى الله ترجع الأمور. E a Allah voltam todos os assuntos. وإن لنا للآخرة والأولى. Tudo. A vida terrena, a vida do além, tudo. Os assuntos todos retornam a Allah subhanahu wa ta'ala. Estão a perceber porque nós sempre dizemos e falamos que só percebendo as palavras de Allah é que nós conseguimos aproximar-se cada vez mais. Esses todos os versículos, o que inspiram? A supremacia de Allah subhanahu wa ta'ala. Só percebendo o Corão que a pessoa pode ter khashya, temor, tawakkul, aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala e deixa de ter medo de tudo o resto, porque ele já ponderou lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit. Tudo, wa ila Allah turja'u al-umur, tudo está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa tem Allah, tudo o resto é o resto. Wa ila Allah turja'u al-umur. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ele, Allah, insere a noite no dia e o dia na noite. Não existe nenhum intervalo. Ou é dia ou é noite. E esta mudança é um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. É dia, depois escurece. Existe algum interruptor? É Allah. E nunca falha. Vira para aquele lado. E nunca falha. É um sistema montado por Allah subhanahu wa ta'ala. Ele insere a noite no dia e o dia na noite. وهو عليم بذات الصدور. E ele, Allah, é conhecedor do que há nos peitos. O que há no coração ainda não existe e nunca existirá um chip. O que está no coração só Allah subhanahu wa ta'ala tem acesso.
E esta é uma misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Imagina se nós tivéssemos acesso àquilo que o próximo tem no coração. Existem pessoas que brincam, andam conosco, mas no fim, este gajo não vale nada. Tem no coração. Este é isso, este é aquilo. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. E Ele, Allah, é conhecedor do que há nos peitos. E cada um de nós deve limpar o seu peito, o seu íntimo, o seu coração. É um recipiente para onde Allah olha. Foi reservado a Allah subhanahu wa ta'ala. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Depois de ter mencionado que é dono de tudo e de todos, deixou esta recomendação: crede em Allah e em seu mensageiro. Aquele que não crê em Allah e no seu mensageiro é pior que o animal. É pior que um animal. Crer em Allah e no mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, e gastai em caridade daquilo que Ele vos fez sucessores. Mustakhlafina fi. Esta riqueza que hoje está nas nossas mãos já passou por muita gente. Já passou por muita gente e passará para muita gente. Já passou pelo seu pai, seu avô, seu bisavô, e passará para seu filho, seu neto, até o dia do juízo final. O mundo é uma corrente. Allah diz: gastai em caridade daquilo que Ele vos fez sucessores. A riqueza pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah colocou nas vossas mãos. Então, gastai. E aqueles que dentre vós crerem e gastarem terão grande recompensa. A crença e gastarem, lahum ajrun kabir, terão grande recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. E por que motivo não credes em Allah, embora o mensageiro vos convide a crerdes em vosso Senhor, e com efeito já tenha tomado o pacto de vós, se sois crentes? Este versículo foi direcionado para os hipócritas, aqueles que viviam e conviviam com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, ocultavam a descrença. E um dos sinais de hipocrisia é a pessoa não gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem muito dinheiro, mas não gasta. Às vezes nem usa para si e para a sua família. É um castigo para ele. Tem dinheiro, mas não usa para o benefício de ninguém. Só serve que o fulano é rico, o fulano tem dinheiro, mas esta riqueza não beneficia a ninguém. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ele, Allah, é quem faz descer ao seu servo versículos claros, estão claros, os versículos do Corão, a tradição do Nabi alaihi salatu wassalam, para que vos tire das trevas e vos conduza à luz, do kufr para iman, do jahl para ilm. Esses versículos vieram para tirar
a cada um de nós da escuridão para o brilho de Allah subhanahu wa ta'ala. E certamente Allah é compassivo, afetuoso e misericordioso convosco. Este Coran desceu para o nosso próprio benefício. Imagina se Allah não tivesse feito descer nenhum livro. Este Coran, nós não tivéssemos acesso, mas Allah preservou. Desde o Nabi sallallahu alaihi wasallam até o dia do juízo final, preservará este mesmo livro. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. E por que razão não gastais na causa de Allah subhanahu wa ta'ala? Allah enfatiza muito as pessoas a gastarem no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Para difundir esta religião precisamos de dinheiro. Para imprimir livros precisamos de dinheiro. Para deslocar-se precisamos de dinheiro. Portanto, os que têm devem gastar para Allah subhanahu wa ta'ala. Se não gastarem para Allah, gastarão com quê? Com Shaitan. Mas com os raptores, com os malfeitores, gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez que a Allah pertence à herança dos céus e da terra. O que significa? A herança de Allah, a herança pertence a Allah. O que significa? Uma vez que a Allah pertence à herança dos céus e da terra. Anteriormente Allah diz que fez de vós sucessores desta riqueza. Agora Allah diz que a herança pertence a Allah. Chegará um dia que ninguém terá mais dinheiro, riqueza. Tudo volta para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huwa al-awwalu wal-akhir, é o último. Tudo voltará para Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, gastem. E atenção que Allah subhanahu wa ta'ala aqui está a comunicar-se com os hipócritas que não gastavam. Jihad não tiravam nada, só ficavam a assistir. E eram pessoas ricas, capitalistas, mas não tiravam nada, só ficavam a assistir. Portanto, Allah incentivou a gastarmos. E depois deixou este porém: ainda que o fazeis, ainda que todos nós gastem, jamais podereis equiparar-vos aos que gastaram e combateram antes da conquista de Meca. Por que antes da conquista de Meca? Ninguém pode se igualar àqueles que gastaram antes da conquista de Meca. Por quê? Naquela fase antes da conquista de Meca as coisas estavam muito difíceis. Exatamente. É onde conseguimos distinguir o verdadeiro do falso. Quando conquistou-se Meca, era tudo festa. Todos entraram para o Islã. Portanto, existe este momento de dificuldade que nós conseguimos distinguir quem é verdadeiro e quem é falso. E é rahma também da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para liyamiza al-khabitha min al-tayyib, para afastar o khabith, colocar o tayyib também do outro lado. Brinca conosco, ri conosco, mas é maldoso. Então precisamos de um esticão, de uma dificuldade para haver
distinção, para conhecermos a realidade das pessoas. Estes são superiores em graus do que aqueles que gastaram e combateram depois. Aqueles que gastaram antes da conquista são superiores, comparativamente com aqueles que gastaram depois. Já ganhou eleições e ele aparece. Parabéns, mashallah. Antes estavam. Aqueles que estavam consigo é que devem ser honrados. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Olha para o rahma de Allah. E a ambos Allah prometeu a mais bela recompensa. Gastou antes de Fath ou gastou depois? وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. A todos existe uma boa promessa da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'maluna khabir. E Allah do que praticais está bem informado. Mais uma vez, já notaram? Só em 10 versículos, quantas vezes apareceu Wallahu bikulli shayin alim, Wallahu ala kulli shayin qadir, Wallahu alimun bidhati sudur, Wallahu bima ta'maluna basir, Wallahu bima ta'maluna khabir. Esses versículos são muito importantes. É que criam convicção, medo em nós. Que olha, eu não posso desobedecer, porque eu tenho um compromisso com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah é Khabir, é Basir, é Alim, Bidhat sudur. Não posso nutrir ódio, inveja a pessoa consegue controlar. E é por isso que dizem que existe um poeta que diz que todos em algum momento são invejosos. Só que o laim, o perverso, mostra, o outro esconde. E é bom, esconde, mas também peça a Allah para remover do seu coração. Wallahu alimun bidhati sudur, porque Allah tem acesso a esta inveja, a este ódio que está no coração. Allah tem acesso. As pessoas podem não ter acesso, mas Allah tem acesso. Portanto, a única forma de nós sermos bons muçulmanos, ter boa relação com Allah subhanahu wa ta'ala, sermos benéficos para a humanidade, é o Coran. É o Coran. Recitar o Coran, meditar nas palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e praticar com o seu conteúdo. Que Allah aceite de todos nós, conceda tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.